Oi pessoal, meu nome é Júlia, você está assistindo o canal Saúde em Pauta e hoje a gente encerra esse estudo sobre farmacologia. Bom, nesse terceiro e último vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a excreção que ficou faltando no vídeo anterior. Vou falar sobre o esquema de administração, sobre drogas com menor margem de segurança e a gente vai entender melhor sobre isso depois. E também vou falar um pouquinho sobre antimicrobianos, então fica até o final, o vídeo tá bem completo. Recapitulando um pouquinho do vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá para assistir, porque senão você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. A gente viu sobre a suscetibilidade dos tecidos e também sobre como o fármaco se liga nas proteínas e pode perdurar um pouquinho no teu organismo. A gente também viu sobre como os fármacos atingem as suas células-alvo. Isso tudo é muito importante para a gente entender um pouquinho de como vai funcionar a excreção. Bom, você já pode imaginar que a excreção é feita principalmente pelos rins, que são a nossa máquina de eliminação de resíduos. Depois de ser metabolizado pelo corpo, o fármaco vai seguir para suas vias até a célula-alvo. Depois disso, depois de realizar o seu efeito, depois de ter esgotado a tua função, ele vai circular pelo corpo, pela circulação sanguínea, até ser jogado nos rins. Como a gente sabe, o rim é a nossa máquina de filtração. Então é por lá que muitos dos fármacos vão atravessar para ser eliminados do teu corpo. Só que isso não funciona com todos, tá, galera? Tem alguns medicamentos que não são eliminados pelo rim, mas sim por outras vias, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Se você já teve aula sobre isso no colégio, você sabe que o líquido do sangue passa pelos capilares, extravasa o líquido para a cápsula glomerular. E assim é realizada a filtração. Ele pode cair de volta na circulação sanguínea. Alguns fármacos vão sim cair de volta para a corrente sanguínea e voltar a circular. Outros não. Se ele tiver numa forma mais hidrossolúvel, eles vão só extravasar pelos capilares e assim ser eliminados pela urina. Outra forma de eliminação muito comum também é pelas fezes, mas também pode ser eliminado por suor, saliva, leite materno ou então pelos pulmões, pelas vias aéreas. Você já reparou que quando alguém toma muita bebida alcoólica, ela fica com aquele cheirinho peculiar? Isso é porque a forma de eliminação do álcool é pelas vias aéreas. Fechando esse assunto, vamos agora para antimicrobianos. A gente tem que entender que nem todo micróbio é ruim. A gente tem várias bactérias, várias colônias de bactérias que fazem bem para o nosso organismo, como por exemplo as que estão no nosso intestino. Elas ajudam a gente a fazer os nossos processos naturais de digestão. E isso é muito bom porque tem coisas que a gente não consegue fazer digestão sozinho, mas com as enzimas das bactérias a gente consegue quebrar os alimentos e transformar em vitaminas e minerais que a gente precisa na nossa dieta para manter o nosso funcionamento normal do corpo. Galera, vocês me pediram para fazer um breve resuminho no Instagram sobre a estrutura de vírus, bactérias e fungos. Então eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Se você não quiser assistir essa parte porque você já sabe ou alguma coisa assim, pula para esse tempo que está aparecendo aí na tela e vamos lá? Como a gente sabe, a estrutura de vírus e bactérias são basicamente a mesma, porque eles são seres procariontes, ou seja, eles não têm um núcleo organizado nem organelas membranosas. A única coisa que eles têm em comum com as nossas células eucariontes são ribossomos e a fita de DNA, ou só RNA no caso de alguns vírus. A estrutura de qualquer fungo que a gente for encontrar na natureza vai ser eucarionte. E isso é muito problemático quando a gente está tratando de antimicrobianos específicos para fungos, ou seja, antifúngicos, porque a forma de ação dele tem que ser um pouquinho mais agressiva. Falando de vírus, a gente tem muitos tipos de vírus. A cápsula do vírus vai ser um pouquinho diferente, dependendo do tipo de vírus que a gente está falando. Quanto às bactérias, a gente tem também vários tipos. A gente tem bactérias em cocos, como streptococcus. A gente tem em bacilos, como por exemplo os lactobacilos, aqueles que a gente encontra no nosso Yakult. Quanto aos fungos, também são meio assim. Tem os fungos filamentosos, que são aqueles que
podem formar até um cogumelinho, como é o caso do champignon, que a gente consome na nossa dieta. Ou pode ser em levedura, que é o que vai na cerveja, por exemplo. A gente tem antibióticos naturais e sintéticos, e os semissintéticos também. Os antibióticos naturais utilizam outros tipos de bactérias, por exemplo, para poder matar algumas colônias. Ou matar ou só neutralizar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Você certamente já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, eu tô deixando na descrição o link para um vídeo do Ted Ed falando sobre a história da penicilina. A penicilina foi inventada, foi descoberta, na verdade, por acidente. E o que é? Nada mais é do que um fungo que estava produzindo algumas toxinas para a bactéria. Essa substância eliminava qualquer traço da bactéria no raio em que ela estava. Esse é um exemplo de antibiótico natural. Um sintético faz basicamente a mesma coisa. E a gente vai ter determinados tipos de antibiótico variando para determinados tipos de patógeno. A gente vai ter um mecanismo de ação sendo efetuado basicamente dessa forma. O bactericida mata, ele elimina um número considerável de células viáveis, ou seja, as células que vão conseguir se dividir são infinitamente menores do que a colônia original. Já o bacteriostático, ele vai agir de maneira diferente, mas mesmo assim eficiente. Ele vai bloquear os mecanismos de replicação desses patógenos. Então, ele não vai conseguir se dividir. O antibiótico ideal vai funcionar da seguinte forma: ele vai ter baixa toxicidade, vai ter eficiência maior numa dosagem menor, vai ter baixo custo e vai ter uma especificidade maior para determinado tipo de patógeno. Nem sempre isso acontece e às vezes pode ter interação com a microbiota natural do teu organismo. Isso pode ser um problema, por isso que a gente não estimula o uso inadequado ou indiscriminado de antibióticos. Além de, é claro, ter muitos outros problemas, como você criar uma superbactéria. Acontece quando você tem, por exemplo, uma infecção por bactéria e o teu médico prescreve uma droga que vai eliminar essas bactérias. E ele fala: você vai tomar esse medicamento por 5 dias. Você está tomando esse medicamento e no terceiro dia você já sentiu melhoras. E você vai lá e para de tomar. O que acontece? Você matou uma grande parte das bactérias que estavam te causando aquela infecção. Por isso que você teve o quadro de melhora. Porém, as bactérias que ainda estão presentes são viáveis para fazer uma outra infecção. E elas podem trocar o plasmídio de outra bactéria que foi sensibilizada pelo medicamento, tornando-se assim resistente àquele medicamento. Outro mecanismo que pode ser efetuado pela bactéria para adquirir resistência é ela ir lá e comer a célula que foi destruída. Podem acontecer também mutações naturais para vírus e bactérias, tornando-os resistentes, como por exemplo o caso do SARS-CoV. A gente está vendo agora que ele tem muitas cepas, muitos tipos diferentes do mesmo vírus. Então, ele tem lá aquela forminha, essa aqui, mas ele pode ter uma pequena diferença que vai fazer com que ele se torne um pouquinho mais ou menos agressivo, ou que tenha sintomas diferentes, ou que ele consiga se ligar mais fácil às suas células do trato respiratório. Falando sobre o espectro de ação, a gente vai ter diferenças entre os antibióticos e aí cabe ao teu médico ver qual que é o melhor caso para você, para evitar todos os transtornos que eu falei anteriormente. Eles podem destruir a membrana celular, ou eles podem inibir a síntese de proteínas e ácidos nucleicos. Eles podem ser contra grãos negativos e grãos positivos das bactérias. Podem ser inibidores da parede celular, da síntese da parede celular e muitas outras coisas. Eu não vou falar muito sobre todos os mecanismos de resistência das bactérias, vírus e fungos, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço uma parte 2 falando só sobre tudo que falta aqui. Por hoje é só. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tem outros 2 vídeos aqui pra você assistir.